a chave da saúde do cérebro é prevenir, e a gente consegue fazer isso de maneira muito precoce, e os dados são alarmantes caso a gente não se preocupe com isso agora. A gente tem que pensar que existem dados da comissão do Lancet contra demências e para o tratamento das demências, que o número de pessoas com demência vai triplicar por volta de 2050. As doenças neurológicas, incluindo doenças neurodegenerativas, como as demências, as doenças cerebrovasculares, estão entre as principais causas de anos vividos com incapacidade aí ao longo da vida. Então, tudo que a gente tem que fazer hoje, né, vai ser refletido na saúde cerebral, e o Daniel vai falar um pouco sobre como a gente começa a fazer isso aí na infância, e a doutora Sônia vai nos frisar que realmente, mesmo dentro da realidade atual, adultos podem prevenir doenças como doenças neurodegenerativas, demências e doenças cerebrovasculares. Existem dados, por exemplo, né, dessa mesma comissão do Lancet, de que se a gente tratar alguns fatores de risco específicos, como hipertensão, obesidade, sedentarismo, prevenção do tabagismo, cuidar da saúde auditiva, cuidar do isolamento social que acontece com uma frequência grande no idoso, a gente conseguiria prevenir até 40% dos casos de demência aí ao longo da vida. Então, o trabalho é um trabalho extremamente árduo, é um trabalho longo que deve, sem dúvida nenhuma, começar na infância. Todas as sociedades aqui que foram citadas pelo Luiz, que estão envolvidas nesse programa do Dia do Cérebro, elas realmente veem a importância social da gente começar a prevenir, a cuidar da saúde cerebral das nossas crianças, a pensar nas doenças psiquiátricas como algo que podem comprometer a vida do indivíduo em longo prazo e ver isso de maneira muito precoce. E quando a gente fala de saúde cerebral, né, de uma maneira geral, é importante a gente entender que essa prevenção e esse cuidado com o nosso cérebro, ele requer aí a ação de toda a comunidade que lida com a área de saúde, a comunidade médica, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, mas também da nossa sociedade como um todo, no entendimento de como é que a gente constrói aí uma vida saudável. Então, hoje, a gente vê a nossa vida invadida pela inteligência artificial, né, por tudo que a gente tem em mãos de maneira muito rápida. O Luiz citou, né, que um dos pré-requisitos aí para um bom aprendizado seria a gente conseguir organizar o cérebro e realmente nos focar. Como é que a gente consegue criar uma população que, além de cuidar e prevenir as doenças, se preocupa com a saúde do cérebro de maneira precoce? Se preocupa de como eu posso evitar aí as doenças, de como eu posso criar indivíduos mais saudáveis. E para isso, a gente tem que contar com a colaboração e com o entendimento dos nossos governantes da importância da gente começar a prevenir isso de maneira muito cedo. Então, parece muito longínquo, mas, por exemplo, quando eu me preocupo com a dieta de uma criança que está indo para a escola, né, quando eu me preocupo com a saúde mental de uma criança de maneira muito precoce, eu estou evitando e estou cuidando para que doenças como demência e outras doenças neurológicas possam aparecer no futuro. E para isso, a gente requer aí um grande trabalho de grupo. Então, as sociedades médicas aqui citadas, né, todas elas envolvidas nessa questão da prevenção aí das doenças neurológicas como um todo, e os nossos governantes têm que entender a importância de investir em prevenção. É muito fácil construir hospital, é muito fácil cuidar de doenças que são doenças que dão Ibope. O difícil é a gente cuidar de uma base populacional que realmente vai evitar as coisas no futuro, porque esses resultados são vistos muito, muito, muito para frente. Mas se a gente não começar de maneira precoce, então os dados são muito claros, a gente vai ter aí o triplo de pessoas com demência por volta de 2050, e 80% desses casos de demência e doenças cerebrovasculares, como por exemplo o acidente vascular cerebral, que por exemplo o ano passado foi a doença que mais matou brasileiros,
né? Então, se a gente não começar a trabalhar de maneira precoce, 80% desses casos acontecem em países de média e baixa renda, como o nosso país. Então, o cuidado é um cuidado contínuo, as sociedades têm o seu papel, a gente tem que entender do ponto de vista de pesquisa que já existem várias pesquisas que suportam aí a importância da atividade física, a importância da educação precoce, a importância de evitar o isolamento social, de cuidar de fatores como, por exemplo, hipertensão, diabetes, tabagismo. Somente tendo acesso aí à saúde, os indivíduos podem conhecer os seus fatores de risco. Por exemplo, 50% das pessoas que têm hipertensão não sabem ser hipertensos. 50% das pessoas que sabem ser hipertensos não estão controlados da sua hipertensão. Então, o nosso papel é um papel enorme e a gente tem que contar com a colaboração de todos. Então, e uma parte importante dessa colaboração, sem dúvida nenhuma, é a gente estar aqui divulgando informação de qualidade, para que todos possam, de fato, conhecer os seus fatores de risco, procurar como melhorar aí a saúde cerebral desse órgão. Eu sou suspeita para falar, como neurologista, como pesquisadora em neurologia, né? Que é o órgão mais fantástico do corpo. Se a gente parar para pensar, a gente está falando de um órgão que pesa aproximadamente 1,5 kg e consome 20% da energia aí do nosso corpo, né? Então, daí a importância desse órgão, que é responsável pelas decisões pequenas que vocês tomaram hoje, desde a roupa que vocês vão vestir, desde atravessar ou não a rua, até decisões de extrema importância, como as decisões que vocês tomam no trabalho, as decisões referentes aos seus familiares. Então, se a gente não começar a cuidar de maneira muito precoce dessa saúde cerebral, entendendo quais são esses fatores de risco, entendendo que grande parte desses fatores de risco são modificáveis e tratáveis. Por exemplo, na doença cerebrovascular, a gente tem dados que 90% dos AVCs poderiam ser evitados se a gente tratasse 10 fatores de risco específicos, incluindo esses que eu citei: hipertensão, diabetes, sedentarismo. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa tratar, a gente precisa que a nossa população tenha acesso, então a gente precisa de equidade, então a saúde deve, e isso está na nossa Constituição, né? Então todos os brasileiros devem ter aí acesso à saúde de maneira com equidade. E a gente, se a gente não olhar de uma maneira global, nós todos vamos pagar o preço em longo prazo, não só da nossa saúde cerebral, mas obviamente da saúde cerebral dos nossos familiares, e não dá para trabalhar numa saúde pública de qualidade, né, e gastar fortunas com tratamentos específicos para doenças como Alzheimer, se a gente podia ter economizado muito antes, se a gente podia ter prevenido aí o estabelecimento dessas doenças. Então a gente fala, Luiz, de prevenção primordial. Então não é prevenir, prevenção primária, não é só tratar hipertensão, só tratar diabetes, só tratar dislipidemia. É evitar que a hipertensão aconteça, e isso começa na infância, com a alimentação correta, com estímulo ao exercício físico, né? Então, é evitar o sedentarismo. Então, para evitar o sedentarismo, eu preciso que isso seja levado às escolas. Então, as escolas têm que estimular as crianças aí na realização de atividade física. Os nossos governantes têm que garantir que nós podemos fazer exercício físico de maneira segura nas ruas, né, nos parques. Então, sem segurança, o indivíduo não consegue caminhar, então não consegue exercer esse pilar tão importante da prevenção, que é o exercício físico. Uma alimentação saudável, ela deve ser de fácil acesso para toda a nossa população, né? Então, incluindo nas escolas, incluindo nas famílias que têm um nível socioeconômico, uma dificuldade social maior, mas esse acesso, ele é função dos nossos governantes. Então, para finalizar, isso é um grande trabalho de grupo, né? Então, a gente precisa estar de mãos dadas. As sociedades médicas sozinhas, elas não vão conseguir resolver esse problema do triplo de número de demência em 2050, né? A doutora Sônia vai falar muito para vocês de como construir aí um cérebro saudável, das evidências científicas quanto a isso. Existe a nossa parcela individual que cada um de nós pode fazer dentro das nossas famílias e para os nossos familiares, não somente para a gente, né, de prevenir, mas existe também uma parcela maior, que é uma parcela social, de acesso realmente ao conhecimento desses fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, né? Então, que tudo isso pode ser prevenido e o acesso ao conhecimento de que esses fatores de riscos existem, que eles são deletérios
aí ao longo da vida, né? Então é difícil às vezes enxergar que algo que você está fazendo hoje vai te fazer mal daqui a 50 anos, mas é assim que começa. Então, se a gente não identificar isso de maneira precoce, a gente vai chover no molhado.